E nesse aqui vale ressaltar a dublagem BR. Gente, ficou incrível, ficou uma maravilha de dublagem. Você tem que concordar que pelo menos essa parte, esse início, é bem original. O ano de 2024 tá acabando e nele a gente teve muitos animes sendo lançados pra tudo que é gosto. Teve isekai, teve de ação, teve de romance, teve de comédia e muitos outros. E também a gente teve vários animes que vieram surpreendendo. A gente não dava nada pra eles e eles vieram como grandes e maravilhosas surpresas. A gente também teve alguns que... Nossa, que coisa mais ruim. Sangrou os olhos. Mas em compensação a gente teve mais animes bons. E é isso que a gente vai falar hoje, que é os top 10 melhores animes do ano de 2024. No final do vídeo eu ainda vou colocar algumas menções honrosas e alguns outros animes que não estão na lista, mas que sim, eu gostei muito e foram boas surpresas. Então fica até o final para não perder nenhum dos nomes e deixa aqui nos comentários qual é o seu top melhores animes do ano. Pelo menos o pódio ali do primeiro, segundo e terceiro. Sentai Daishikaku ou Go Go Loser Ranger é um dos animes que mais me pegou de surpresa, porque ele é uma história muito legal, não esperava nem metade do que ia acontecer aqui, e ele vai contar o outro lado da moeda de uma história. No caso, a história vai ser contada a partir daqueles bichinhos que os Power Rangers lutam contra, e os pobres coitados sempre perdem, saem faíscas deles, e aqui com uma premissa um pouquinho mais diferente, onde um dia vieram pra Terra seres malignos e os Power Rangers salvaram tudo. Mas eles deixaram vivos os Sombras, que são esses bichinhos aí mega fracos, que saem faíscas do nada, porque eles vão ser usados todas as semanas para fazer uma espécie de show com eles, que eles vão ter que participar, senão é fim de vida para eles. Aí eles vão ter que fingir ser os vilões que querem destruir a Terra, e o legal é uma habilidade que eles têm de mimetismo, que eles podem virar qualquer coisa que eles imaginarem, mesmo que continuem fracos. Só que toda semana é um monstro diferente que eles viram, e os Power Rangers vão eliminando eles aos poucos. Mas na realidade é tudo um espetáculo onde, além dos Sombras e dos Rangers, tem algumas outras poucas pessoas que sabem que isso tudo é uma farsa. O resto acha que é tudo real mesmo. E isso gera muita grana, muita fama, até que um dos Sombras acaba se revoltando, porque ele tá cansado de apanhar toda semana, que mesmo que eles sejam imortais, que na realidade morrem se eles forem atingidos só pelas armas divinas dos Power Rangers, só que mesmo assim eles sentem toda a dor. E esse Sombra revoltado, ele quer se infiltrar no meio das pessoas comuns e fazer algo contra os Rangers. E o legal aqui é, depois que ele já tá infiltrado no meio das pessoas comuns e ele vai começando a fazer cada vez mais amizades, é interessante ver que cada vez começa a aparecer mais pessoas que também não gostam dos Power Rangers. Isso porque os Rangers não são tão bons assim. Eles são ruins, são malignos, são brutais em muitos momentos e lembra muito The Boys, onde os heróis não são tão heróicos assim. E cria todo um suspense bem legal, as cenas de ação, então por mais que sejam um pouquinho curtas até, são muito bem executadas, bem bonitas, coisa que eu não esperava nem um pouco, e caso você não tenha visto, dá uma olhadinha, vale muito a pena, até porque agora no início de 2025 tá chegando a segunda temporada. Mashle, o anime do cara que não tem magia alguma em um mundo onde a magia é tudo, e ele entra numa escola pra no fim tentar virar um visionário divino, que nada mais é do que um grupo de magos super fortes e as regras são ditas por eles, basicamente. E assim ele poderia se salvar e mostrar pra geral que a magia não é tudo que importa. A questão é que ele é muito porradeiro, super forte, super ágil, tanto que chega a beirar uma comédia em alguns momentos, o ridículo, o que fica muito engraçado, e veio com a segunda temporada agora para 2024. E eu não tava esperando vir com tanta luta e tanta porradaria que mostrou, e que no meio delas tem umas comédias muito legais, e eu curti muito o modo como eles fizeram isso, tanto que é muito raro me tirar risadas sinceras o que conseguiu fazer aqui. Os personagens também estão cada vez mais legais, cada um tem um carisma diferente do outro, e nesse aqui vale ressaltar a dublagem BR. Gente, ficou incrível, ficou uma maravilha de dublagem. E também a própria opening, né, que virou uma febre mundial e gruda na cabeça sempre que a gente escuta ela.
Ishura, um anime que ficou com uma nota baixa e infelizmente não agradou muita gente, mas tem umas das lutas mais intensas e incríveis do ano todo. E fala sobre um mundo onde um rei demônio foi morto, só que ninguém sabe quem é que fez isso, e tem guerreiros conhecidos como Shuras, que são tão fortes que seriam sim capazes de realizar esse feito. Então, para determinar de uma vez por todas um herói, esses Shuras travam muitas lutas para ver quem fica no final e vira de fato o verdadeiro herói. A questão aqui, que desagradou muita gente, é o modo como é contada essa história, porque não tem muita explicação, simplesmente pula de um Shura para o outro e quem tá assistindo fica com o trabalho de ligar os pontos não mostrados. Só que honestamente, esse tipo de história faz a gente participar mais do negócio, além das lutas serem também muito bem executadas e os Shuras, que são um diferente do outro, super criativos e cada um tem um poder diferente muito interessante também. E a forma narrada dessa história, porque tem um narrador por trás, casou perfeitamente, dando uma profundidade incrível para essa obra. Ao no Hako, ou Blue Box, é um dos melhores, se não o melhor anime de romance desse ano de 2024. E vai falar sobre um garoto que joga badminton, que gosta de uma garota que joga basquete, e descobre que ela vai morar na casa dele durante 2 anos, porque os pais dela vão sair do Japão, mas ela vai ficar para poder competir nos estaduais. E vai ficar na casa dele porque as mães deles se conhecem e já participaram também, já jogaram juntas no mesmo clube de basquete. E como essa história conseguiu rolar de uma maneira muito boa, é bem envolvente, não apressa nada, só que também não fica se arrastando com assuntos chatos. Isso que não tem lá tantos personagens assim, mas nunca fica alguma coisa repetitiva. O modo como eles vão tentando entender se um gosta do outro ou não, se um tá incomodado ou não por morarem juntos, vai contando muito também sobre o progresso de todos os personagens, cada um com o seu esporte, o que faz a história não ficar maçante só nos dois. E um dos grandes pontos que me pegou nesse anime, além de toda essa fluidez da história, é como tá tudo muito bonito, os personagens, os cenários, né? E é difícil a gente ver, principalmente hoje em dia, animes com esse toque de romance, comédia, às vezes até um pouquinho de drama, ter todo esse investimento mais pesado. Toda a parte sonora também tá de parabéns, a energia que a dublagem original colocou aqui é algo difícil da gente ver hoje em dia, até nos shonens épicos, porque eles conseguem transpassar uma coisa tão bonitinha e divertida ao mesmo tempo que é raro de se ver. Shangri-La Frontier, o anime de um garoto que só jogava jogo lixo e para dar um tempo ele pegou um dos melhores games da atualidade de realidade virtual para desestressar um pouco. Mas como ele sempre tem escolhas fora da curva, a moral é que ele começa a descobrir coisas que ninguém jamais tinha visto ainda nesse jogo. Ele vende praticamente todos os itens que ele tá usando, ficando quase peladão, e usa um capacete com um formato de pássaro azul. Você tem que concordar que pelo menos essa parte, esse início, é bem original. E o mais legal nisso, eu acredito que principalmente quem pegou aquele tempo mais antigo ali dos primeiros MMORPGs, vai conseguir relacionar isso com o anime e lembrar o quão divertido era jogar naquele tempo. Porque tanto o modo como ele faz as coisas, de não seguir as missões e sair explorando tudo, a gente também fazia. Quem nunca saiu pelo mapa nível baixo e se deparou com um monstro com umas 20 vezes mais level? Ficar um tempão farmando itens de modo solo, ou itens dropando no chão com nomes e cores diferentes. A animação tá bonita, a comédia tem, e na maior parte dela é razoavelmente boa, e principalmente as lutas. Que trabalho magnífico que fizeram para as lutas desse anime e toda a complexidade que criaram pro mundo RPG. Porque só esse mundo, só o jogo em si, ele tem toda uma história, uma complexidade que você não vê praticamente em nenhum outro anime, seja um Isekai que ele foi parar no mundo RPG, às vezes o mundo é só pra fazer parte da história, ele não tem profundidade nenhuma. Aqui tem vários mapas, itens, os boss têm história. Os caras não conseguem fazer nenhuma história direito pro personagem principal e aqui até o boss tem uma história. Tem as missões, as guildas são bem apresentadas também, e eles conseguiram trazer à tona muitos elementos dos MMORPGs, coisa que eu tinha visto por último, eu acho que lá no Sword Art Online tão bem feito.
Solo Leveling, eu tô vendo que vai ter muita gente me criticando aí, porque ele deveria estar pelo menos num top 3. Mas gosto é gosto, né, pessoal? Não vou dizer que ele é ruim. Ele tá na minha lista, ele já é bom. Mas a segunda temporada que a gente vai ter, ela vai ser muito mais insana. Muito mais ação. Né? Então, esse aqui eu gostei, só que ainda não chegou no máximo que esse anime vai chegar. E nesse mundo começou a surgir vários portais, onde dentro deles existem dungeons, com monstros, itens, e quando elas são finalizadas, ou seja, derrotando todos os monstros, e o boss, se tiver algum, o portal se fecha e não traz mais risco de nenhum monstro escapar aqui pra Terra. Temos aí um garoto que é um rank mais baixo de todos e que não pode ser mudado, né? Não dá pra melhorar esse rank futuramente. Acabando por ser um cara bem inútil e fraco em tudo que é missão, até que entram em um portal com um rank baixo, mas dá tudo errado e ele acaba recebendo um update e se torna alguém incrivelmente OP, até mesmo com uma espécie de programa que apresenta uma série de missões, status e evoluções dele, coisa que ninguém tem. E esse anime é insano, além de muito bonito, as lutas dele contra os boss, ele entrando nas dungeons, recebendo recompensas, é um outro anime que conseguiu utilizar também muito bem alguns elementos dos MMORPGs. E o principal fator aqui é tanto as lutas, que é um dos pontos altos, mas o grande ponto pra mim, antes ainda das lutas, é o como a gente consegue ver e perceber que o personagem principal teve uma evolução. Não foi aquela coisa quebrada que não fazia sentido. Não, ele no início ele tem toda uma dificuldade que literalmente parece ser difícil, parece que ele vai perder, parece que ele não vai conseguir, às vezes, ganhar alguma batalha. E, de fato, algumas ele não consegue. Ele tem que fugir, ele tem que montar alguma estratégia, alguma coisa de última hora para tentar escapar e uma outra hora voltar. E é a mesma coisa que aconteceu quando ele tá lutando contra os Cerberus. Então, todo esse momento em que a gente consegue ver a evolução dele, isso foi incrível, porque quase nenhum anime consegue trazer isso de uma forma tão bem explicada. E agora, com a vinda dele para janeiro de 2025, podem esperar, porque vai ter muitos personagens novos, vai ter ele usando várias habilidades novas, vai ter muito mais ação, nossa, muito mais ação, e podem esperar, porque essa sim vai pegar fogo e vai ser uma das, se não a melhor temporada do ano. Kaiju número 8 fala sobre um mundo onde começou a surgir kaijus, que são monstros de tudo que é tamanho, e um deles destruiu a cidade onde um garoto e uma garota moravam e que prometeram um pro outro que iriam fazer parte da força de defesa e exterminar esses monstros. Só que muitos anos depois, o garoto já tem 32 e só é mais um no meio de todo mundo, fazendo parte da equipe de limpeza dos restos dos kaijus, enquanto a garota conseguiu se tornar uma comandante de um batalhão. Até o momento em que um kaiju pequeno, ou não tanto assim, o tamanho dessa bilola, entrou goela abaixo dele e transformou ele em um kaiju humanoide, que é muito forte, mas que mesmo se transformando ele consegue manter a própria consciência e sanidade mental intacta, pelo menos no início, podendo agora usar esse poder contra os próprios kaijus. Aí temos ele entrando pra força de defesa, fazendo várias amizades, cenas muito engraçadas, né, por ele ser esse tiozão em meio aos jovens, e as lutas que não são muito longas, cortaram algumas coisas do mangá, mas são muito boas, tem aquele toque mais pesado, mais gore, por causa da quantidade de sangue e os pedaços dos monstros que saem voando pra tudo que é lado, e também são, de certa forma, frenéticas em vários pontos. E o grande ponto desse anime é como fizeram a adaptação desse mangá, porque quem leu sabe que cortaram muita coisa dessa história, só que não ficou ruim. Pelo contrário, ficou muito bom, porque a história ficou mais rápida, mais frenética, mais plausível, porque não ficou caindo a história, dando aquelas amornadas chatas. O anime ficou muito mais fluido, bem mais direto ao ponto, sem perder tempo com essas coisinhas que não iam agregar em nada na história. Windbreaker, mais um anime dessa lista que me surpreendeu, porque eu fui olhar sem vontade alguma, eu tava... vamos ver o que tem nesse anime então. E que coisa mais maravilhosa foi isso. Falando sobre um garoto que tem uma característica que deixou o cabelo e um olho dele de uma cor diferente, fazendo com que todo mundo julgue ele como um delinquente. O que faz ele passar por várias dificuldades e resolver tudo na base da porrada.
até que ele vai para uma cidade onde tem várias escolas feitas para delinquentes, e quem for o mais forte vai poder ser o líder e ditar as regras da bagaça toda. A questão é que quando ele chega na qual ele se matriculou, ele vê que na real o pessoal ali briga sim, mas para proteger a cidade, tanto dos outros delinquentes, outras escolas, ladrões e tudo que for gente ruim. Além disso, eles cultivam uma amizade muito grande entre eles. Três grandes coisas que fazem esse anime estar na terceira posição da minha lista. Primeiro é as lutas, que a execução das porradarias é muito bom. É tudo muito bonito. Tem uma cena ou outra que ficou meio esquisito, mas no geral tá tudo muito bonito, com trocações bem frenéticas e vários estilos de luta sendo mostrados, não parecendo que é algo repetitivo. Em segundo, é como eles conseguiram dar uma profundidade muito boa pro drama dos personagens, mesmo sendo no meio de um anime de ação. E conseguem também trabalhar esse lado da amizade e todo um lado mais sentimental de uma maneira muito satisfatória e que combinou muito com o anime. E a terceira parte, eu acho que até é mais importante, que conseguiu dar uma visão e uma alma diferente pro anime, é a parte sonora, que em todo momento tá muito bom, seja nas lutas, que deixa tudo mais empolgante, deixa mais frenético, eleva o clímax do negócio lá em cima, também nas partes de drama, que deixa algo mais profundo mesmo, e nas partes de comédia deixa as coisas mais engraçadas. E tem que ressaltar também que nesse anime a dublagem BR ficou impecável, tá maravilhoso, e é um outro anime que tá chegando no início de 2025, a segunda temporada. Dungeon Meshi, essa obra maravilhosa, que coisa mais linda, e que fala sobre um grupo de aventureiros, onde uma das suas companheiras foi comida por um dragão, e eles querem voltar até esse dragão e resgatar a garota, porque quem falece dentro dessa dungeon pode ser renascido. Mas como é bem longe e profundo, eles acabam criando uma maneira bem peculiar de sobreviver até lá, que é se alimentando dos monstros que eles vão derrotando. A cada nível que eles vão passando, tem um monstro um diferente do outro, e vão fazendo toda uma culinária mirabolante para sair em pratos incrivelmente legais e que fazem todo sentido. E além de todos os personagens serem super carismáticos, o bacana é toda essa aventura deles, enfrentando vários monstros, cozinhando eles e ainda tendo toda uma explicação de como fazer. Eu adorei isso. E a criatividade aqui foi num nível absurdo. Por exemplo, em um baú de tesouro, tem uns insetos que parecem com joias e ouro, mas atacam as pessoas desprevenidas e eles fazem isso para comer, parecendo até um doce colorido. E quando parece que não tem mais o que inventar, vem outro monstro estranho, seguido de uma comédia, de fato muito boa, que conseguiu me tirar risadas bem sinceras, principalmente a Marcille. Nossa, e como eu ri das caras de nojo que ela fica fazendo pras comidas e todas as palhaçadas que ela faz. E ainda falando dela, vocês sabiam que ela apresentou 36 tipos de penteados diferentes em todo o anime? Um anime que tem 24 episódios. E isso já demonstra o quão complexo, o quão minuciosamente detalhado foi a construção de cada um dos personagens e toda a temática em torno deles. Não foi uma coisa só jogada, um monstro tá ali porque sim, não, foi tudo cuidado aos mínimos detalhes. Sendo de fato porque eu ter gostado tanto e me divertido tanto nesse anime. Dandadan, um anime que eu tava hypando muito desde o início dele e que ainda veio acertadamente com a mesma composição da abertura que tem no Mashle, que virou uma febre, e agora essa provavelmente ainda vai virar uma também. E fala sobre um garoto que acredita em aliens e uma garota que acredita em maldições e fazem uma aposta pra ver quem é que tá certo, e no final vem que ambos estão certos e agora lutam contra aliens e maldições com seus poderes e alguns aliados que eles vão conseguindo ao longo da história. E aqui, pra dar uma referência sem muita explicação, é uma coisa semelhante ao Deadpool, que tem aquela comédia com conteúdos mais adultos e pesados, o que pode dar uma dividida legal em quem goste bastante e quem ache horrível. E eu gosto desse tema quando ele é de fato bem utilizado. E aqui ele é muito bem utilizado, né? A gente consegue rir em tudo que é cena, menos no episódio 7. No 7 a gente chora, no caso.
E isso também é um grande fator que eu coloco em primeiro, porque além de ser um anime muito original, que não tem nada previsível, como eles deram tanta vida pra história. Primeiro, com uma comédia bizarra, com o protagonista perdendo as bolas, as de tênis, tá, YouTube? Não tira meu vídeo do ar não, por favor. E mostrando coisas bem pesadas na parte que os aliens, por exemplo, pegam a Yase. É uma cena bem complicada, né? Mas por ela ser mais porra louca, acabou tendo uma certa parte cômica em toda aquela situação deles fugindo dali também. O relacionamento deles, o romance no meio de toda essa comédia e ação ficou muito bom porque ao mesmo tempo que existe algo entre eles, não é uma coisa abordada a todo santo momento. E eles têm uma química muito legal e bem difícil de se apresentar em uma história hoje em dia. As cenas de ação ficaram insanas com a transformação do Takakura, mas o grande fator aqui é a Ayase, em como ela já consegue usar os poderes dela de uma maneira bem sólida, muito útil, sem parecer que ela aprendeu do nada a fazer isso, porque isso faz parte da personalidade dela. E lá no episódio 7 deu pra ver que, mesmo no meio das bizarrices, da ação, da comédia, do romance, tem a construção da parte dramática e sentimental que, incrivelmente, foi muito mais profundo do que a gente poderia imaginar. Isso ficou e mostrou que sim, tudo que vier no anime, eles vão conseguir elevar o clímax de todos os temas e todas as cenas no mais alto possível. Agora, como menções honrosas, que eu falei lá no início do vídeo, e algumas explicações também sobre dois, principalmente, animes, que acredito que você poderia estar esperando estar presente nessa lista, mas não estão, é, por exemplo, o Frieren, que eu usei como critério animes lançados em 2024. Segunda temporada, terceira, não importa, mas que lançaram em 2024. E Frieren começou a ser lançada em 2023 e tem episódios em 2024. Sendo a mesma coisa que acontece no anime Tsuruya no Hitorigoto, que ele começou a ser lançado no finalzinho de 2023 e continuou em 2024. E é um anime incrível que me surpreendeu muito também, porque eu fui sem expectativa nenhuma pra ver e eu não conseguia mais parar de olhar cada episódio, tendo personagens muito carismáticos, principalmente a protagonista, que é muito legal. E o Bleach, que talvez você poderia estar esperando também entrar nessa lista, no meu critério não entrou, porque ele foi uma grande decepção. Tá bonito, tá incrível, tá tudo maravilhoso, a execução das lutas tá impecável, mas honestamente não era o que eu esperava do Bleach. Óbvio, né? Tá tudo muito bonito, tá incrível, mas o vilão é chato, não tem nem 1/3 da profundidade de alguns personagens secundários que tinha antigamente. E como eu cresci com o Bleach e acompanhei toda a história dele, eu senti essa de agora muito rushada, sem profundidade, o Ichigo parecendo ter mudado completamente o carisma e o entendimento dele sobre as coisas. Não me agradou, eu curti algumas coisas, mas não chega a entrar na minha lista não. Agora, alguns animes que podem não ter entrado na minha lista, mas de fato foram muito bons, alguns grandes surpresas, é, por exemplo, Chumahou no Machigatatsu Kaikata, que foi um anime isekai super inesperado e que veio como uma ótima surpresa, né? A história bem legal, mesmo que seja mais clichê, os personagens são bem legais, principalmente ele e a Rose, que eu honestamente espero que tenha um desenvolvimento mais profundo entre os dois na próxima temporada. Demon Lord 2099, outra grande surpresa que veio como quem não quer nada e apresentou uma animação muito bonita, com uma história bem envolvente, um pouco de cada coisa, tem comédia, tem ação, tem drama, tem uma trama bem elaborada, sendo então um anime com diversão certa pra gente ver. A terceira temporada também de Re:Zero veio muito bem, com esse começo muito legal, embora tenha um pessoal que já saturou um pouquinho dessa história e principalmente do protagonista. Mecha UD também conseguiu se sair muito bem, com lutas bem executadas, principalmente porque ele vinha de um episódio piloto, 2018 ou 2020, alguma coisa assim, que não agradou ninguém, mas veio com um anime muito bom também. E o próprio Dragon Ball Daima, que eu mesmo não tinha gostado da premissa, e acabei curtindo muito o anime quando eu comecei a assistir, e essa pegada depois que eu entendi o que eles queriam passar de verdade com ele.
É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido e deixa aqui nos comentários para eu saber qual é a sua lista, pelo menos ali o top 3. Curta o vídeo para dar aquela força pro canal e também se inscreva para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!